Antes, para alguém expor um nude seu, você precisava confiar em alguém. Hoje, você não precisa nem existir para ser exposta. E se uma foto sua comum virasse pornografia sem você nunca ter feito nada? Esse tipo de conteúdo circula nas redes sociais como X, Reddit e Telegram, muitas vezes em formato de brincadeira ou meme. Vários casos mostram como as imagens íntimas falsas podem viralizar rapidamente. O problema é ainda maior com mulheres comuns. Quanto menos conhecida é a vítima, mais difícil de provar que é falso. O que é deepfake? Tecnologia de inteligência artificial que cria imagens ou vídeos falsos extremamente realistas. Colocar o rosto de uma mulher em um vídeo pornográfico sem consentimento. Violência digital de gênero. Uso da tecnologia digital para atacar, expor ou controlar mulheres. Criação de deep nudes a partir de fotos comuns. Misoginia algorítmica. Quando sistemas tecnológicos digitais reproduzem ou ampliam desigualdades contra mulheres. Algoritmos recomendam misoginia porque gera engajamento. Cliques, shares é igual a lucro. Esse fenômeno pode ser entendido a partir do conceito de teoria da objetificação. É uma abordagem psicológica proposta por Barbara Fredrickson e Tommy Ann Roberts, em 1997, que explica como o corpo feminino é tratado como objeto de consumo. No ambiente digital, isso se intensifica. A mulher deixa de ser vista como sujeito e passa a ser tratada como imagem manipulável. Também dialoga com a ideia de cultura do estupro, onde práticas de violação são naturalizadas e banalizadas socialmente. É como se a internet criasse uma versão digital do seu corpo, mas sem o seu consentimento e sem o seu controle. Referência cultural: Black Mirror. Nesse episódio, a personagem perde o controle da própria imagem, que passa a ser usada como entretenimento. Isso reflete o que acontece com vítimas de deepfake: perda de controle da própria identidade, exposição forçada, distorção da realidade. A maioria dos deepfakes encontrados é de conteúdo sexual. Casos já ocorrem em escolas, inclusive no Brasil. Impactos incluem ansiedade, depressão, isolamento, paranoia, sintomas semelhantes a trauma psicológico. Nem mulheres reais, nem mulheres digitais têm paz, porque o problema não é a tecnologia, é como ela é usada. Sim, muitas vítimas do deepfake sexual apresentam os mesmos sintomas das vítimas de abuso sexual presencial. E isso acontece porque a mente ela não sabe diferenciar se foi por uma inteligência artificial ou se foi por uma pessoa humana ali, física. E os sintomas são bem parecidos e, em muitos casos, idênticos ao de um abuso físico mesmo. Então, os sintomas incluem ansiedade intensa, depressão, hipervigilância, crise de pânico, isolamento, transtorno do estresse pós-traumático. Então, são bem parecidos ou até idênticos com os das vítimas de abuso sexual presencial. E a principal diferença é que nos deepfakes o trauma frequentemente ele é revivido, né? Ele é contínuo e ilimitado no tempo, porque a vítima ela sabe que a qualquer momento aquela deepfake pode voltar a aparecer. E tem outro fator também, é que essa deepfake ela foi compartilhada por milhares de pessoas em vários lugares do mundo. Né? A gente tem um caso bem conhecido que é da cantora Taylor Swift, né? Onde ela foi vítima de deepfake sexual. E a Taylor, quando ela deu entrevistas, né, quando ela pôde falar sobre, ela comentou sobre os sintomas que ela sentiu, que são bem parecidos, né, com esses que eu acabei de citar. A misoginia algorítmica ela surge porque sistemas de IA aprendem com os dados produzidos já na sociedade. Então, a IA ela não inventa o machismo, ela amplifica, né, e replica. Tá? Então isso precisa ficar bem claro. Não é que a IA de uma hora para outra ela resolveu, né, ser contra as mulheres, criar. Não, ela só amplifica e replica o que já existe na sociedade. Além disso, plataformas digitais funcionam com lógica de engajamento. Conteúdos que geram choque, raiva, reação emocional tendem a receber mais likes, né? Isso a gente já sabe, comentários, compartilhamento. Como discursos misóginos frequentemente provocam forte reação emocional, os algoritmos então eles acabam promovendo esse material para mais usuários. Psicologicamente, isso reforça o mecanismo de validação grupal e desumanização. Homens inseridos em comunidades online misóginas, eles passam a receber repetidamente conteúdos que reafirmam crenças hostis sobre mulheres, criando um efeito de câmara do eco, né? Então, com o tempo, o discurso extremo ele se normaliza.
O efeito câmara do eco, ele é um fenômeno social e midiático, onde opiniões e crenças repetidas e reforçadas continuamente dentro de um grupo fechado, criado em ambiente onde ideias divergentes não são ouvidas, tá? Ou seja, são imediatamente rejeitadas. Então, como é que funciona essa câmara do eco? Funciona através de 3 pilares. Exposição seletiva, ou seja, o indivíduo consome apenas notícias e opiniões que concordam com sua visão de mundo pré-existente. O segundo pilar é a ausência de contraponto, ou seja, as expectativas contrárias são ignoradas, ridicularizadas ou rotuladas como erradas. E o terceiro pilar é a polarização. Como todos dentro do grupo concordam, a crença inicial é tratada como um fato absoluto, o que leva o grupo a posições cada vez mais extremas. Então, como um exemplo, eu trago o caso do influenciador Andrew Tate, que ele se tornou um símbolo de crescimento de conteúdos misóginos impulsionados por algoritmos em plataformas como TikTok e YouTube. Pesquisas apontam que usuários jovens passaram a receber progressivamente mais vídeos com discursos hostis às mulheres após interagirem minimamente com conteúdos desse grupo, desse influenciador. A identidade de adolescentes e jovens adultos estão profundamente ligadas à percepção social e à construção da autoimagem. Então, quando alguém perde o controle sobre sua imagem digital, seja por vazamento de fotos, manipulação por IA ou deepfakes, ocorre uma ruptura na sensação de autonomia sobre o próprio corpo e identidade. Tá? E isso pode gerar vergonha corporal, medo constante de julgamento, dissociação da própria imagem, retraimento social, prejuízo acadêmico e afetivo, queda severa da autoestima. E em adolescentes o impacto é ainda maior, né? Porque é na fase da adolescência que a gente constrói a nossa identidade. Então, se um fato traumático como esse já acontece na adolescência, provavelmente esse indivíduo vai precisar de um suporte, tanto da sua rede de apoio e, em casos mais extremos, até de uma intervenção profissional. O tratamento costuma seguir princípios semelhantes aos utilizados em traumas relacionados a vítimas, né, da violência sexual e humilhação pública digital. Então a gente começa pelo básico, né, o acolhimento, né, sem culpabilização dessa vítima, a escuta atenta, qualificada. Estou falando por mim enquanto profissional da psicologia. Claro que essa vítima ela vai ser acolhida por vários outros profissionais, né, mas enquanto psicóloga, a gente começa pelo acolhimento, sem culpabilização, buscando ali, de alguma forma, fazer com que haja, né, no decorrer dos atendimentos, uma estabilização emocional. Com certeza vai haver ali a presença de ansiedade, de sintomas como ansiedade, da hipervigilância, então a gente faz ali esse manejo desses sintomas, faz a reconstrução, né, da sensação de segurança que a pessoa perde. Precisa que haja uma reconstrução dessa sensação de segurança. E no decorrer do processo vai ocorrendo ali, né, o fortalecimento da identidade, da sua autoestima. A gente vai trabalhando a ressignificação do trauma e também, em alguns casos, a gente faz ali a orientação jurídica, né, e digital quando necessário. Porque, quando eu digo em alguns casos, porque pode envolver menores de idade. Então, nesse caso, a gente também conversa com os responsáveis. 5 passos de verificação. Passo 1. Observe sinais de manipulação. Analise detalhes. Olhos, dentes, cabelos, pele. Deepfakes falham nesses pontos. Passo 2. Desconfie de conteúdos muito sensacionalistas. Verifique contexto. Onde estava isso? Em site pornô obscuro? Grupo privado? Mulheres reais postam ou aparecem do nada? Passo 3. Procure a origem da imagem ou vídeo. Reverse Image Search. Google Imagens, Deny. Passo 4. Verifique em sites confiáveis ou checadores. Pesquise a fonte. Quem compartilhou? Perfil de troll? Conta anônima? Plataforma criminosa? Passo 5. Não compartilhe sem confirmar e denuncie. É crime. Botão de denúncia na plataforma Polícia Civil para Crimes Digitais. Deepfake não é brincadeira. É uma forma de violência digital que afeta principalmente as mulheres mais comuns, anônimas e sem recursos. E a tecnologia foi desenhada para facilitar e não proteger. A culpa não é da IA ser inteligente. A culpa é da gente ter criado uma IA treinada em ódio. Se você é mulher, a internet é perigosa. Se você é homem, chegou a hora de não compartilhar, não procurar e não normalizar. E para todo mundo, exigir regulação. Porque privacidade feminina é direito humano.